trabalho da tarde de hoje, do nosso atendimento fraterno. Temos hoje a presença palestrante, trabalhadora, amiga, Arlete. Ela vai nos trazer um tema do Evangelho e vai nos trazer a possibilidade da nossa reflexão. Vamos fazer uma leitura de harmonização e depois a gente inicia o nosso trabalho. Do livro Vigiai e Orai, a mensagem do irmão José: previne-te, não te exponha aos perigos da tentação. Ainda não te conhece o suficiente para saberes as tuas se resistirás. Foge de tudo que seja capaz de te induzir o pensamento para o mal. Imagens exteriores criam clichês mentais. Não alimenta a imaginação doentia. Acalenta o desejo infeliz. Quem cede um pouco, acabará por ceder muito. Tudo começa na primeira vez. Se te reconheces de vontade débil, afasta-te das pessoas que possam influenciar-te negativamente. Não as escutas em excesso, que se demora ouvindo conversas inconvenientes, acaba por deixar ser sugestionado. E assim, nesta sintonia, elevamos o pensamento ao alto, agradecendo assim ao Divino Mestre Jesus, agradecendo à espiritualidade amiga, mentor espiritual desse trabalho, pedindo assim para que possa trazer os bons fluidos e possa trazer toda a oportunidade do aprendizado de hoje. Amado Jesus, permita que possamos dar por iniciado o nosso trabalho de atendimento fraterno. Hoje teremos a nossa irmã Arlete e a palavra está com você, Arlete. Você tem 45 minutos do primeiro tempo. Obrigada. Perdão. Liga o teu, Walter. Desativar. Desativar. Estão me ouvindo? Sim. Não, é lá. Tá me ouvindo aí, gente? Aí... Ah, Josiane. Jô? A Tiana está me ouvindo? Quero ter um retorno aí de vocês. Sim, sim. Pronto. Gente, hoje nós vamos falar de salvação. Houve um erro de digitação, que, na verdade, era para ser colocado uma exclamação, salvação. E aí foi colocado, entre aspas, a salvação, né? Mas, enfim, no frigir dos ovos é exatamente o que nós queremos falar, é sobre salvação. Aí eu pergunto a vocês, a gente vai iniciar a nossa fala, perguntando a vocês, aí eu faço igual a minha amiga, a Aurelinha, não precisam responder, é só para refletir. Quem nunca procura se salvar numa situação de perigo? Quem nunca, né? Todos nós, quando nós estamos em perigo,
nós procuramos nos salvar, porque é o nosso instinto, né? É a nossa natureza. E essa natureza, ela faz com que nós queiramos nos salvar. E graças a Deus que é assim, é dessa forma. E nós perguntamos uma outra questão: quem não fica preocupado com a sua salvação quando se trate da morte, do desencarne? Todos nós. Para onde vamos? O que nós vamos ver? Quais foram os nossos atos, né, aqui em vida, aqui nesse plano? O que fizemos de bom? O que deixamos de fazer? Então, são situações que nós começamos a nos perguntar, né? Que faz parte da nossa jornada, da nossa estadia aqui. A minha mãe, ela costumava dizer, de uns tempos para cá, ela sempre costumava falar que ela estava preocupada com a sua salvação. Toda vez que eu falava alguma coisa, de um comportamento de um irmão, de uma situação da família, aí ela dizia: Arlete, hoje eu não quero mais saber. O que eu pude fazer, eu já fiz. Hoje eu estou preocupada com a minha salvação. E a gente ria, eu ria, achava graça e tudo. Mas aquela fala dela me veio a reflexão, que hoje eu uso essa palavra, eu uso essas falas. Eu estou preocupado com a minha salvação. Não no sentido individual, não no sentido egoísta, mas no sentido da própria evolução, da importância do que nós estamos fazendo aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Para eu ter essa salvação. O que é que eu preciso ainda fazer para eu ter essa salvação? Precisamos fazer muito ainda, porque eu acho que tudo que nós fizemos até agora, porque nós com certeza iremos cobrar, porque tem que ser assim. Nós somos como aquele aluno que estamos com sede de aprendizado. Nós somos como aquele aluno que iniciamos o conhecimento. E esse conhecimento nos chegou, né? Ele está aqui para nos libertar, ele está aqui para nos mostrar e como nós devemos caminhar. Cabe a nós. Então, essa salvação, ela é individual. Eu só posso salvar o outro se eu conseguir me salvar. É aquela história do avião. Quando o avião começa a turbulência, o que é pedido? Para você colocar a máscara primeiramente em você. Você não vai colocar a máscara primeiramente no seu filho, não, você tem que colocar em você primeiro, para depois você colocar em outra pessoa. Porque você tem que se salvar, é necessário você se salvar. Então, a gente foi lá no Aurélio e a gente procurou o que é salvação. É um substantivo feminino, é ação ou efeito de salvar, de livrar do mal, do perigo. Algo que é alguém que salva, que livra do perigo de uma situação desagradável. Tudo isso é uma salvação. Né? Então, todos nós corremos, né, atrás dessa salvação, procurando nos livrar daquele mal. Né? Mas aí o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem nos falar, lá no capítulo 16, a utilidade providencial da fortuna, prova da riqueza e da miséria. Nesse item aqui, que é o item 7, né, ele fala da riqueza, dessa grande prova que é a riqueza. Né? Será? A gente fica se perguntando, será se o rico vai ser salvo? Por que o rico não dá toda a sua riqueza, né, para os pobres? O rico nunca vai ser salvo porque ele não sabe distribuir. Aí o Evangelho nos diz, a riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa do que a miséria, pelo seu arrastamento, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra.
afasta seus pensamentos do céu, produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna. Depressa, com a primeira posição em que o tornaram aqueles que o ajudaram, torna-se insensível, egoísta e vã. Ou seja, o que a gente percebe? Quando você não tem nada, quando você vive numa condição inferiorizada diante da sociedade, você tem um comportamento. Mas quando você passa a ter uma riqueza, principalmente material, você esquece de onde veio e esquece aqueles que te ajudaram. E aqui o Evangelho nos mostra, felizes daqueles que têm esse comportamento de entender, de ajudar e de fazer por onde aquela riqueza seja distribuída, seja dividida, porque tem que ser dessa forma, né? Porque se não for, isso aí se torna egoísta, né? E a riqueza, como o Evangelho nos diz, é uma prova muito difícil, como a beleza, porque todos nós nascemos lindos e maravilhosos, não nascemos ricos, mas somos lindos, né? A gente se olha, eu principalmente, meu Deus, por que eu nasci tão linda? Eu queria ter nascido um pouco mais rica, né? Mas, enfim, Deus sabe das coisas, né? Porque já pensou, eu linda, maravilhosa e rica, ó o perigo. Ia ser a queda, a derrocada, ia ser grande demais. Mas, tirando as brincadeiras à parte, a gente sabe que a riqueza é uma prova difícil, muito difícil. Mas estamos aqui para vivenciá-lo. Mas o fato de tornar o caminho difícil não se segue, o que torna-se um meio de salvação, seguindo o Evangelho. Mas aquele que dela souber servir como certo veneno, podem devolver a saúde, não empregado ao propósito e com discernimento. Ou seja, é como o veneno. O veneno, ele é maléfico, mas sabendo se usar, ele é benéfico. Então, é o que nós acabamos de falar. Se essa riqueza ela é bem empregada, com certeza ela vai ser muito bem compensada. Aí aqui, lá na questão, porque uma coisa puxa a outra. O que é saber distribuir essa riqueza? É quando você se torna uma pessoa de bem, é quando você é uma pessoa boa, né? É quando você pensa no outro, é quando você pensa no seu companheiro, no seu amigo, no seu vizinho, quem está com você. Quando você sobe, mas você leva, né? Eu vou subir, mas eu vou levar as pessoas que estão ao meu lado. E aqui na questão 643 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: haverá pessoa que pela sua posição não tem a possibilidade de fazer o bem? Haverá pessoa que pela sua posição não tem a possibilidade de fazer o bem? Poxa vida, será? Mesmo você numa condição, principalmente você numa condição, seja ela qual for, mas nós estamos falando da riqueza. Será que o rico não pode fazer o bem? E às vezes a gente é rico de muitas outras coisas, que não necessariamente a gente precisa ser rico de bens materiais. A gente é rico de saúde, de felicidade, de afeto, de carinho, de amor. E aí os Espíritos nos dizem: não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais a oportunidade. Então, tudo isso tem dois pontos. É a caridade e a maldade. É o egoísmo e o amor. São coisas que andam juntas, né? Mas a gente sabe que essas negatividades, que esses defeitos, eles não existem. Existem. Existe a ausência do bem, né? Então, a partir do momento que nós começamos a entender o que é o amor, o ódio já não existe, né?
Então, seguindo novamente, porque a nossa cartilha aqui, eu não quis colocar fora da caridade não há salvação, porque já é um tema muito batido, então a gente tirou da caridade e colocou a salvação. Mas aqui a gente entra na questão da fora da caridade não há salvação. Mas antes da gente falar desse ponto, eu quero lembrar também vocês daquele jovem, né, que interrogou Jesus sobre a questão da vida eterna, né? O que é que ele faria, o que é que da salvação, né? O que é que era preciso para ele conseguir a vida eterna? E é onde Jesus diz: vai e vende tudo que tens e segue-me. Naturalmente que ele nunca mais, né? Jesus nunca mais nem ouviu falar desse rapaz. Porque quem é que vai querer vender seus bens ou então deixar de lado para poder seguir a Jesus? Né? Então, é complicado, é difícil, mas não é impossível. Então, nós estamos aqui com esse propósito. Né? Então, fora da caridade não há salvação. Caridade, humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Então, é aqui onde Jesus nos fala, onde Kardec, onde a espiritualidade está nos mostrando qual é o caminho. O caminho é esse. O caminho é a caridade, é a humildade, é o comportamento, é as nossas atitudes. Sabe? Nós não vamos encontrar salvação fora, ela está dentro de nós. Não adianta eu ir para qualquer outro lugar, mesmo que não seja mais aqui, mesmo que eu desencarne, essa caridade, essa salvação, ela vai estar dentro de mim. Para onde eu quero ir? Para onde eu pretendo? O que é que eu almejo? Né? Então, essa caridade, essa salvação, ela está ligada à caridade e à humildade. Fora da caridade não há salvação de forma alguma. E fora da igreja não há salvação. Então, fora da igreja, porque as pessoas geralmente procuram a igreja para se salvar. Né? Não, eu vou para a igreja porque eu tenho preocupado, tenho que ter minha salvação. E começa a ter aquela individualidade, a salvação personalizada. Os outros que se dane. Se não vier para a igreja, o problema é dele. Eu estou indo. Então, se quiser vir para a minha igreja, aqui para o Templo Espírita, é esse aqui. Se não quiser. E a gente sabe que essa salvação, ela não é dessa forma. Ela é coletiva. Eu só posso me salvar se eu ajudar o Walter, a Silvia, a Antônia. Então, eu tenho que ter esse olhar carinhoso para os meus irmãos. Porque eu não vou chegar a lugar nenhum. Não é moeda de troca. A salvação não é moeda de troca. Se conseguir salvar, eu dou meus bens. Jesus é claro quando ele fala para o jovem, vai, vende tudo e segue. Então, a gente tem que ter esse despertar, que eu só posso encontrar essa salvação a partir do momento que eu tenho um olhar caridoso para o meu irmão. O que é que eu gostaria que meu irmão fizesse por mim? Aquilo que eu tenho que fazer por ele. Como é que eu me coloco? Quando eu começar a me colocar na situação do meu irmão, aí eu estou começando a me salvar. Por quê? Porque eu vou dizer, não, eu acho que o Walter ele não gosta que eu trate assim. Eu acho que a Silvia, ela não gosta da forma que eu falo assim. Por quê? Porque eu estou me colocando no lugar do outro. Eu estou sentindo o que ela poderia sentir. Então, partindo desse princípio, a gente está começando a andar. Não adianta eu saber todos os trechos, todas as palavras, saber o livro dos Espíritos, todas as perguntas de que Kardec fala. Não adianta eu ler todos os livros religiosos se a minha conduta e a minha moral não estiver de acordo com o que Cristo nos pede. Não adianta. E aí a gente vai lá para Paulo de Tarso, que para mim é uma das figuras assim que eu tenho muita estima e muita admiração. Né? Esse encontro de Tarso com Cristo, com o cristianismo, como aconteceu e onde se sucedeu a salvação de Tarso. Onde aconteceu essa transformação. E aí, antes de mais nada, Saulo se parecia com a gente. Paulo somos nós, nos dias atuais. Né?
Nós estamos comprometidos com o nosso estilo de vida, com o nosso jeito de ser, nós estamos preocupados com a nossa vida, com a nossa maneira de ser. Nós não queremos saber de nada ligado às questões espirituais. A gente está muito preocupada ainda com as coisas mudando. E Jesus está em busca, está à procura de nós para esse encontro, para essa mudança, para essa transformação. Então, quando acontece essa transformação com Paulo de Tarso, ali se deu a sua salvação. Quando ele, já no caminho de Damasco, Jesus pergunta a Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E o que acontece? Ali, Paulo ele não precisou de dar nenhum testemunho, de nenhum tempo, de procurar nos evangelhos, porque Jesus encontrou. Né? Ali naquela estrada, Jesus encontra e pergunta, por que me persegues? E acontece uma mudança. Como nós. Quem ainda não se encontrou com o próprio Cristo, quem ainda não teve esse despertar. Porque aí, quando começa esse despertar, começa a nossa transformação. E a situação de Paulo é exatamente a nossa, né, nos dias atuais. Jesus confrontou com ele quando estava num momento muito equivocado, né? Quando Paulo ainda muito indignado, muito revoltado com o cristianismo, e ele vai atrás desses cristãos, desse evangelho, porque ele não queria que houvesse essa divulgação, que houvesse essa amplitude que aconteceu no mundo. Ele não queria isso, porque ele era muito opinioso e a posição de Paulo tinha que ser da forma que ele convinha, né? Porque ele era muito respeitado diante de uma sociedade e ele precisava acabar com aquela situação. Mas aí, quando se deu esse encontro, quando se dá esse encontro, houve essa mudança, né? E ali ele encontrou a sua salvação. Quando Paulo começou a sua jornada para Damasco, ele era um inimigo ferrenho do evangelho e ele estava tentando pará-lo, para extingui-lo, onde quer que pudesse, né? Que a gente sabe que era exatamente isso, esse o propósito. Se é uma coisa a aprender na estrada de Damasco, aqui está. É preciso muito para Deus mudar a direção de uma pessoa. Veja o que aconteceu com Paulo em questão de apenas 3 dias. Quem de nós, assim, não teve já essa transformação? É exatamente aquela história, quando você começa a entender, a compreender por que você está aqui, quais são os seus propósitos, qual é o propósito de Deus na sua vida, o que é que você está querendo. Aí começa uma transformação, uma mudança. Isso não quer dizer que você vai deixar de viver as coisas boas que o mundo está te oferecendo. É muito comum a gente ouvir das pessoas dizer, não, hoje eu não faço mais parte desse mundo. A minha vida agora está entregue a Deus, né? Eu não quero mais saber do mundo. Claro que tem certas coisas que já não convém mais, nós sabemos disso. Nós sabemos que quando, no começo da nossa juventude, do nosso despertar para a vida, para a mocidade e tudo mais, a gente tinha uma ânsia muito grande de viver, né? De curtir, de aproveitar. Né? E hoje o nosso comportamento é outro, a nossa visão é outra, as nossas vontades são outras, o nosso propósito é outro. Então, eu acho que é essa libertação que acaba por chegar em todos nós, porque pode ter certeza, todos nós vai ter esse momento, todos nós vamos ter esse momento, todos nós. Às vezes você olha para uma pessoa e ainda vê o quanto ela está na ignorância, o quanto ela ainda está atrasada a nível de conhecimento, a nível espiritual, mas aí você tem que ter a tolerância e dizer assim, poxa, um dia eu estive lá, um dia eu fui dessa forma, um dia eu era assim, e hoje
eu tenho a oportunidade de conhecer outros horizontes, de fazer parte de outro ciclo, de ir atrás de novos conhecimentos, porque o conhecimento é libertador, né? Ele nos salva, ele nos mostra um caminho novo. A gente começa a deixar o homem velho para trás e começa a abraçar um homem novo, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, no nosso comportamento, no nosso olhar para os nossos irmãos, para as pessoas que está próximo a gente. Então, isso é muito importante, porque isso acaba nos tornando grande, maior, né? E as responsabilidades, elas vão chegando. Né? Por quê? Porque você começa a estar preparado, e quando o aluno está preparado, a tarefa chega. Né? Lembre-se que a conversão de Paulo não veio depois que alguém testemunhou para ele ou compartilhou o evangelho. Foi um encontro pessoal que mudou sua vida. Vai ser nós. Nós vamos ter esse encontro pessoal. Todos nós devemos ter um encontro com Jesus que leva a nossa mudança, a nossa salvação, a nossa transformação. Deus usou o mesmo zelo que tinha, mas mudou a direção que tinha apontado, direção correta. Né? Então, Deus ele nos mostra qual o caminho que a gente deve seguir. Todos nós sabemos qual o caminho. Às vezes a gente para, ou então a gente pega uma via diferente, mas depois a gente volta para aquela via, que nós sabemos que era aquela via certa, e a gente começa a andar. Quando você olha para Paulo na estrada de Damasco, Deus o salvou, Deus mudou e Deus o usou para a sua glória e para a sua evolução, para a sua própria evolução, né? Foi o que aconteceu com Paulo. Né? Sejamos luzes brilhantes nas estradas de Damasco, ou momentos tranquilos e sua sala de estar. E isso mesmo, Jesus ainda está mudando vidas. Então, que nós possamos, né, ter esse encontro na estrada de Damasco, ou na nossa casa, pela nossa mudança, pela nossa transformação, né, e pela nossa reforma. E a gente fica se perguntando, e as pessoas que não acreditam em Deus, os ateus, né? O que fazer? Como? Como é que vai ser? Né? Será que tem salvação? As pessoas de outras religiões, porque é comum que a gente queira que as pessoas que a gente gosta, que a gente tem carinho, estivessem aqui conosco, né? Nossos familiares, nossos amigos, os católicos que já estão já tem um outro olhar. Cada um tem a sua particularidade, cada um vai ter a sua resposta e cada um vai ser dado conforme as suas obras. Então, é importante que a gente tenha essa preocupação com o outro, mas a gente tem essa preocupação com a gente, do não julgar, né? Porque muitas vezes a gente vê um ateu, ele tem muito mais fé, o comportamento dele, né? A postura é muito maior do que a nossa, em diversas situações. Então, a gente não pode julgar o que está certo e o que está errado. Todos nós estamos abertos e estamos propensos a cair, mas também estamos propensos a levantar. Né? Então, nós não estamos aqui para julgar, para acusar, nem para dizer quem vai, quem pode ir, quem está certo para ir. Ninguém, nós não sabemos. Agora há pouco eu cheguei aqui e estava falando de uma pessoa conhecida que desencarnou, né? Desencarnou de uma forma súbita. E também foi o caso do tio, do nosso companheiro Valdo. Mas foi uma outra pessoa conhecida nossa.
Então, a vida ela é muito rápida. A nossa estadia aqui ela é muito rápida. Então, nós temos que fazer o que, assim, o máximo que nós pudermos. É estar bem com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, falar que gosta, tá? Se reconciliar com as pessoas, tentar amar mais, nos aproximar mais, porque tudo é muito rápido. E nesses últimos tempos está sendo mais rápido ainda. Eu não sei se é porque a gente está recebendo essas informações tudo em tempo real, mas é tudo tão rápido, meu Deus. Então, vamos aproveitar esse tempo que nos resta, porque nós não sabemos até que hora nós vamos estar aqui. E quando é chamado o momento de cena, não vai dar tempo a gente pegar a roupa do varal, não vai dar tempo a gente pagar aquela conta que ficou, a gente se despedir das pessoas que a gente ama. Não dá tempo. Eu fico imaginando, né? Aquela pessoa que parte e diz, meu Deus, eu fiquei de resolver um negócio ali e não deu. Meu Deus. Então, esse é o momento que nós temos que acordar, nós temos que entender que tudo é passageiro. E não é indo para um outro lugar que nós vamos ganhar essa salvação. Não é indo para um outro estado, para um outro planeta que nós vamos ganhar essa salvação. Essa salvação ela está nas nossas atitudes. Dia a dia é contado. Mas é contado, não é porque Deus vai te chamar e você vai para o céu, você vai para o inferno. Você vai onde está a sua cabeça e onde está a sua consciência. Então, é necessário que a gente acorde, é necessário que a gente desperte. Então, a Joana de Ângeles, ela nos fala que a prece é a salvação da vida. Sem ela, o homem enlouquece. É um outro ponto. A todo momento, a gente tem que estar em sintonia com o alto, em sintonia com Deus, em sintonia com a espiritualidade maior. Porque somente esse mundo espiritual que nos ajuda. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é de braços cruzados, não é esperando, não é achando, porque, fulano sabe da minha necessidade, Deus sabe da minha necessidade. Então, eu não vou pedir, eu não vou fazer, eu não vou... Faça por onde? Faça, vá atrás, faça aquilo que você sabe que tem que fazer. Mas nós temos que fazer de forma clara e objetiva. Então, aqui, fora da caridade não há salvação, é exatamente o ponto onde nós podemos fazer, né, onde nós temos que fazer. E nós, que hoje temos esse papel de espírita, nós temos essa honra, vamos dizer assim, de hoje estar na condição de espírita, nós temos mais do que ninguém de trabalhar essa questão da caridade. Né? Caridade para com todos. É coisas que a gente sabe que é batido, que é falado, todo mundo já conhece, que todo mundo acha até que às vezes, poxa vida, a caridade, tem tudo voltado para a caridade? Sim, tudo é voltado para a caridade. Até um pedaço de pão que você dá, se você não tiver caridade naquele ato, não adianta você dar. Não adianta você dar para poder se livrar. Porque, na maioria das vezes, as pessoas dão determinadas, ou um objeto, ou uma alimentação, muitas vezes, para se livrar. Então, você tem que dar, mas dá de coração. Muitas vezes não tem nada para dar, mas você tem uma palavra amiga, você tem um gesto de carinho, você tem um conselho. Quantos irmãos se aproximam de nós
usar por Deus e nos usa. Deus nos usa. Uma pessoa chega querendo conversar com você e, às vezes, você não se dá a oportunidade de conversar porque você tem seus afazeres. Você tem o seu tempo e você acaba fugindo. Não, não posso. Não, agora não dá. Espere, converse, fale. Às vezes você está perdendo uma grande oportunidade de se ajudar, não é ajudar o outro, não. Porque a partir do momento quando a gente faz pelo outro, você não está ajudando o outro, você está ajudando a si mesmo. Porque quando você acende uma luz, a primeira pessoa que recebe a claridade é você. Mas, infelizmente, o nosso lado egoísta não consegue ver dessa forma. A gente acha que guardando, a gente acumulando os bens, as riquezas, a gente está fazendo algo pela gente. A gente está fazendo algo bom, né? Porque a gente está acumulando e está mostrando para os outros que a gente tem. Para quê? Por quê? Isso aqui é rápido, isso aqui tudo é muito rápido. Então, vamos ter esse olhar para o outro, exatamente, volto a repetir, esse olhar que eu gostaria que o outro tivesse em relação a mim. Porque nós não sabemos qual a hora que nós vamos ser chamados. Né? E será se nós vamos estar preparados? A nossa mala, a nossa salvação está realmente preparada? Nós estamos preparados para chegar onde nós almejamos? Porque essa salvação ela está aqui, é aqui e agora, mas cabe a nós essa mudança. Então, eu acho que essa mudança nós vamos ter que nos preparar, e muito, 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 muito mesmo. Então, um outro ponto, né, de você, voltando, eu sempre trago essas questões para nós espíritas, né? Esse nosso comportamento que nós temos que ter, nós temos que estudar, nós temos que nos melhorar, nós temos que nos transformar, porque nós somos o espelho, nós somos o exemplo, e é necessário que assim seja. É necessário, porque as pessoas que adentram a casa espírita, elas estão em busca de ajuda, elas estão em busca de conselho, elas estão em busca de aprendizado. Então, a importância da gente se melhorar, da gente estudar mais. Quando eu falo a gente, eu estou falando para mim, né? A gente precisa disso, a gente precisa dessa transformação. E é muito bom quando a gente vê que essa semente, ela começa a germinar, ela começa a crescer, ela começa a dar frutos. E nós estamos aqui com esse propósito, nós estamos aqui com essa missão de ajudar e ser ajudado. Mas é preciso que nós todos tenhamos boa vontade, que nós todos tenhamos coragem, né, para poder fazer acontecer e fazer fluir. Né? Então, a mensagem de hoje, ela nos mostra exatamente essa questão. Não vamos nos preocupar. Ah, meu Deus do céu, quando eu morrer, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Não, vamos fazer agora. Vamos fazer as coisas acontecer hoje, nesse momento. Vamos nos transformar nesse momento, porque a vida ela é muito rápida mesmo. Então, você vê os livramentos que nos é dado. Às vezes, você sai de casa, e hoje, principalmente nos dias atuais, a gente sai de casa sempre com o temor, com medo de sair, não voltar, com medo de acontecer algum problema, né? Acontecer alguma coisa que venha alguma coisa ligada à violência, né? Mas nós sabemos que a oração ela é um fator muito preponderante, como a Joana nos fala aqui. Quando sairmos de casa, vamos ter o cuidado de orar, vamos ter o cuidado de pedir a espiritualidade que nos guarde, que nos assista,
porque, na verdade, é só Deus que pode nos livrar. Claro que temos que ter todo o cuidado, temos que ter muito, saber para onde vamos, como vamos fazer, ficar atento a todas as situações, mas a oração é uma das proteções maiores que nós temos. Então, vamos ter esse cuidado, vamos ter essa luz divina sobre nós, né? Então, a gente vê que os pais, as mães, principalmente quando os filhos saem, né, na maioria das vezes, eles são livrados de muitos acontecimentos ruins. Por quê? Porque os pais estão sempre em sintonia com o alto, estão sempre em sintonia com Deus, pedindo a proteção divina. Então, essa harmonia, ela tem que ter na família para que haja, né, essa ligação maior da espiritualidade para conosco, essa harmonia familiar, essa harmonia com os filhos, com os pais, né? Essa tranquilidade, para que essa espiritualidade ela possa se aproximar e nos proteger, e nos salvar, e nos, vamos dizer, não deixar que nada de mal aconteça, nos dar esse livramento, que hoje é muito comum essa palavra. Então, eu lembro muito, volto novamente, a gente volta a lembrar da nossa matriarca, que mãe, ela sempre teve sábias palavras quando ela dizia: eu acho que não acontece coisa pior com um dos meus filhos, porque eu acho que as minhas orações, ela protege. E, com certeza, a oração de uma mãe, a oração de um pai, ela é uma proteção fortíssima, né? Porque ela acolhe, ela envolve, e Deus, no seu amor, com certeza, manda seus anjos, manda seus espíritos, seus emissários, e acaba por nos proteger e nos guardar. Então, a gente tem que ter essa consciência, esse cuidado, pedindo sempre, elevando nosso pensamento ao alto, ao sairmos de casa, ao chegar, ao dormir, ao despertar, né? Porque essa espiritualidade, ela está conosco, mas nós precisamos também estar com ela. E também mudar de postura, mudar de comportamento, mudar de atitude. E aqui, meus irmãos, a gente encerra a nossa fala, né? Muito obrigada pela atenção. E aqui a gente passa a palavra para o seu Walter Campeiro. Muito oportuna a sua fala. Está aberto, não, Walter. Deixa eu falar. Muito oportuna a sua fala, minha amiga trabalhadora Arlete. É importante que a gente possa compreender que os tempos estão passando, os tempos se passam, mas a gente lembra que na sua fala você colocou o mancebo rico que perguntou a Jesus: mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Lembra? Você falou isso? Aí Jesus olhou para ele e perguntou: você já conhece os mandamentos? Ele disse: desde quando eu era criança que eu conheço esses mandamentos. Agora a gente vê, os tempos passaram, veio as igrejas, e as igrejas disseram: fora da igreja não há salvação. Outra oportunidade, né? E agora a doutrina espírita nos traz com mais clareza: fora da caridade não há salvação. E você traz um tema exatamente fora da caridade não há salvação. Então a gente pergunta: e o que Jesus nos colocou que nenhuma ovelha se perderá? Como é que nenhuma ovelha vai se perder? E como é que alguém não vai se salvar? Aí fica aí uma pergunta, né?
Mas nós vamos lembrar que lá na época em que Jesus estava trabalhando, né, o próprio Paulo que você citou, ele coloca com muita clareza, né? Nem que eu falasse todas as línguas dos homens, nem que eu fizesse todas as sopas do mundo, nem que eu desse tudo o que eu tinha, mas se eu não amar, eu não terei a salvação. Então a gente compreende, né, que a missão que Jesus nos deixou sobre esta salvação é a necessidade que nós temos que amar. Esta é o grande missão em que Jesus nos trouxe. Se a gente não aprender a amar, se a gente não aprender a perdoar, se a gente não tirar o ódio do coração, aí sim a gente não terá a vida eterna como aquele mancebo pediu. Então a doutrina espírita vem reviver o cristianismo primitivo, nos trazendo esta condição da gente aprender a perdoar, para que a gente possa aprender a amar. Então, a sua fala é muito importante nesse momento em que as pessoas carregam ainda o ódio dentro do coração, é porque não aprenderam a perdoar. Se não sabe perdoar, não sabe amar. Então, eu fico muito feliz com a sua fala de hoje, tá certo? E vou avisar que no próximo sábado nós teremos aqui o nosso irmão Alexandre. Peço para que ele venha presencial, porque nossos trabalhos do mês de junho e os outros meses serão sempre presencial nas nossas palestras de sábado e nas nossas palestras de quinta-feira. E agora eu vou pedir que a nossa irmã Antônia venha nos trazer uma mensagem para a gente finalizar esse trabalho de hoje. Muito obrigado, Arlete. A palavra está com você, Antônia. Boa tarde a todos e a todas. Que neste exato momento possamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a todos os bons amigos espirituais que se encontram conosco nesta tarde de hoje. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em teu santo nome, buscando, ó Mestre Jesus, o esclarecimento para as nossas almas, os nossos pensamentos, que neste exato momento ele se ligue ao teu e ilumine assim, Senhor Jesus Cristo, cada ser em aflição, cada ser em tratamento espiritual que vem até nós, em nossa casa espírita, buscar o auxílio, a assistência de que necessita. Pois tudo vem de ti, ó Mestre, de Deus Pai Todo-Poderoso. Que a luz soberana que rege todo o universo, através de ti, Mestre, nosso governador de nosso planeta, possa iluminar cada lado da terra, cada ser que aqui habita neste planeta. Ilumina, Senhor, cada hospital, levando aos enfermos as energias salutares da natureza infinita. Ilumina, Senhor, as nossas crianças, cada consciência, pois são os futuros da nova era. Ilumina os jovens, dê, Senhor Jesus Cristo, a condição para cumprirem as suas missões. Ilumina, o Mestre, a cada um de nós. Dai a nós a coragem, a perseverança. Internaliza o teu evangelho para que possamos, Senhor, vencer as nossas dificuldades e as nossas imperfeições. Nesta tarde, te agradecemos por tudo que tem nos dado.
Acolha em teu seio o nosso irmão que partiu e que tanto colaborou nesta casa espírita, com todo o seu amor e seu apoio. Ilumina o Mestre Jesus todos aqueles que partem e não têm consciência deste mundo espiritual. Mas aqui estamos, ó Mestre, para louvar e agradecer, e fica conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, com a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom final de semana para todos. Bom final de semana. Beijo para todos.